água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Com todo o seu coração você pode dizer isso. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nas palmas. Água em vinho tornou, olha o que ele fez. Os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Ele é a luz que ilumina toda a treva. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Eu gosto de cantar isso assim, ó. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus, não há o que. Se Deus está conosco, você pode bater no seu peito e declarar isso? Se Deus está conosco, diga. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há. Deus, tu és forte, Deus, tu és forte, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que. Se Deus está, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
mal que temer, Senhor. Nós não precisamos temer coisa alguma. Qual que é o alvo dessa palavra? O valor da fidelidade. O alvo é mostrar que isso é muito importante. E também mostrar que o Senhor, o nosso Deus, Ele honra a fidelidade. Ser fiel é algo que nós temos que praticar como os cristãos. Alguns anos atrás era comum você ver nos vidros traseiros dos carros, escrito assim, Deus é fiel. Não é? Lembram disso? Hoje já não tem tanto mais esse adesivo, mas antigamente existia muitos adesivos. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu ficava olhando esses adesivos. Uma coisa que me vinha à mente era que era óbvio que Deus é fiel. Na verdade, a grande pergunta não é se Deus é fiel. Isso todo mundo sabe, Deus é fiel. A grande pergunta é se nós somos fiéis a Deus. Você é fiel a Deus? Você é fiel ao Senhor? Nós somos fiéis aos nossos relacionamentos. Somos fiéis às nossas amizades, somos fiéis aos nossos líderes, somos fiéis naquilo que fazemos. A fidelidade faz parte da sua vida. A fidelidade para você é um valor que você tem intrínseco dentro de você, que você guarda dentro de você. Você já aprendeu a ser fiel realmente? Como é que é essa questão para você? O que nós devemos ser fiéis? Sabe, tem um texto que para mim, particularmente, também para minha esposa, esse texto é muito especial porque ele foi tema do nosso casamento. O pastor, quando fez a cerimônia do nosso casamento, usou esse texto aqui para ministrar. Eu quero ler esse texto com você. É o texto de Ruth. Nós vamos primeiro ministrar a palavra, depois vamos cear. O texto de Ruth. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Se você não tiver a Bíblia, olhe para o telão que vai estar mostrando. Os irmãos se incomodam se nós futuramente tirarmos esse aparador daqui? Você se incomoda com isso eu colocar uma tribuna aqui, um púlpito aqui? Sabe por quê? Eu fico toda hora aqui assim, ó, eu já estou ficando corcunda de estar aqui assim. Vamos trocar isso aqui em breve, amém, irmãos? Ruth capítulo 1, amém? Diz assim, Ruth capítulo 1 diz assim, ó. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Repita, fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta à terra de Judá, disse-lhe Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou houvesse filhos, esperá-lo-íeis
até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Verso 14. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Presta atenção agora. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que história bonita, né, irmãos? Uma história linda, que desfecha entre duas mulheres. O que essa história está falando? Havia fome naquele tempo. Fome na terra de Jerusalém. E o que fez Elimeleque com a sua família? A sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles saíram de Jerusalém e foram para uma terra, a terra de Moabe, uma terra mais distante, porque eles pensaram que lá havia comida. E eles começaram então a viver naquela terra, viver lá em Moabe. Só que chegou um tempo, e logo que eles chegaram, passou algum tempo, Elimeleque morreu. Passaram-se depois mais quase 10 anos, diz a palavra, e morreram também Quilion e Malom. Eles tinham duas esposas, uma chamava-se Rute e outra chamava-se Orfa. E então Noemi, que era a sogra delas, ficou sem saber o que fazer, porque era costume daquela época e naquela cultura, e quando falecesse, morresse o esposo da mesma família, o irmão assumia a esposa. Então era normal isso acontecer. Mas Noemi já era velha, ela não tinha mais como ter filhos, não tinha mais marido. Então o que Noemi faz? Noemi então se dirige às duas noras e fala: filhas, volta lá para a sua terra, a terra de Moabe, porque eu já estou indo para Jerusalém. Eu estou voltando para a minha terra. Estou voltando para lá, porque ela tinha ouvido que lá havia pão na terra de Jerusalém. E ela estava retornando. E as duas choram demais enquanto estavam despedindo. Mas Noemi insiste. E fala para Orfa e fala para Rute: volta para suas terras, volta para os seus maridos. Orfa, a Bíblia diz que com um beijo se despede da sua sogra, de Noemi, e vai embora. Rute, porém, não. Rute, porém, ela finca o pé e ela fala: não te deixarei. Aonde tu fores, irei eu também. O teu povo é o meu povo. Estarei contigo. Faça Deus o que quiser comigo. Faça o Senhor o que quiser comigo, se não for a morte que me separe de ti. O que essa palavra nos fala? Muitos teólogos dizem que essa palavra nos fala de amor. Mas eu me permito dizer que essa palavra fala muito mais de fidelidade. Fidelidade. Algo que nós, nos nossos dias, não temos tido como valor. Eu quero falar rapidamente com os irmãos sobre algumas bases nas quais deve ser construída uma fidelidade no relacionamento. A quem você deve ser fiel? A quem nós devemos ser fiéis? Como é que funciona esse relacionamento de fidelidade? No que ele deve ser baseado? Quais são os fundamentos, os alicerces que vão alicerçar um relacionamento de fidelidade? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que essa base tem que ser feita em cima de uma verdade. A verdade. Então, nós não podemos ser fiéis em cima de uma mentira. Em cima de algo que não tem a ver com aquilo que Deus tem nos proposto, como cristãos. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Além de ser o caminho e a vida, Ele também é a verdade. Mas saiba, existem muitas pessoas que têm as suas verdades. Quando Jesus, conversando com Pilatos,
Pilatos olhou para ele e simplesmente, quando Jesus falou que existia uma verdade, ele falou, mas o que é a verdade? Por que Pilatos falou isso? Por que Pilatos falou o que é a verdade? Porque cada pessoa tem a sua verdade, independente de uma verdade que é muito maior que a verdade de Deus. Então, às vezes, eu vou conversar com alguma pessoa e falo, não, mas eu penso desse jeito, eu acho assim, a minha opinião é essa é a verdade dele. Enquanto ele não sucumbir a outra verdade, uma verdade maior do que aquela, nós não devemos ser fiéis a isso, porque aquilo lá é só a verdade dele, não é a verdade suprema. A verdade a qual nós devemos ser fiéis é a verdade do Senhor Jesus, é a verdade do nosso Deus. Então, a primeira base do nosso alicerce para sermos fiéis a alguém é se isso está alicerçado em cima da verdade maior, que é a verdade do Senhor. Você não deve ser fiel a quem não é fiel a Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele falou ali em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele está falando? Me imite naquilo que eu imito a Cristo. A minha verdade só é verdade se ela também for verdade de Cristo. E é essa verdade que você deve seguir. Você não deve seguir a outra verdade. Uma verdade natural, uma verdade que é só de alguma pessoa. Você deve seguir a verdade que vem do Senhor. Em outras palavras, é o seguinte, estou falando algo para você aqui. Checa se isso vem de Deus ou não vem de Deus. Checa se essa é uma verdade que vem dos céus, que vem da palavra do Senhor, ou se é simplesmente uma verdade minha. Aquilo que eu acho, aquilo que é a minha opinião. E se for aquilo que eu acho, se for aquilo que é a minha opinião, se desobrigue a ter uma aliança comigo. Se desobrigue a ser fiel a algo. Está compreendendo? Essa primeira base tem que ser estabelecida. Nós devemos ser fiéis a uma verdade. Pergunta, irmão, você é fiel a uma verdade? Que verdade tem que ser essa? É a verdade de Cristo. Agora, a segunda base que você deve ter num compromisso de fidelidade, e entender que isso é assim que funciona, é que ela depende de uma escolha. Ninguém deve ser culpado por uma aliança ou por algo que você fez com alguém, não é? Por ser fiel a alguém. Essa escolha foi sua, é nossa, sempre assim. Algo que nós usamos para ilustrar isso é o casamento. Você escolheu o seu cônjuge, você escolheu a sua esposa, você escolheu o seu marido. Para quê, pastor? Para ser fiel a ele ou a ela até o final da sua vida. Esse juramento foi feito no altar, deve ser cumprido. Então vai prestando atenção. A primeira base é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim que diz a palavra? Essa verdade vem do céu, não tem que ser uma verdade nossa. A segunda coisa, a segunda base para a fidelidade, você tem que entender que é uma escolha. É uma escolha sua, uma escolha minha. Eu escolho com quem eu vou caminhar. Eu escolho a igreja em que eu vou congregar. Eu escolho os líderes que vão me liderar. Já falei para os irmãos, existe um peso sobre a minha vida. Quando chega alguém aqui na porta e fala assim, pastor, estou vindo congregar aqui na igreja com vocês. Sinceramente, eu fico com peso. Pastor, que tipo de peso o senhor tem? É porque quando alguém fala isso para mim, o que ele está falando é o seguinte, em outras palavras. Ele está falando assim, eu estou vindo para a igreja, que o senhor é pastor, e tem mais, eu estou trazendo minha esposa e estou trazendo meus filhos para cá. O que o senhor vai fazer com isso? Para onde o senhor vai estar nos conduzindo? Você sabe, pastor conduz ovelha, pastor conduz o povo. Então eu estou apontando para algum lugar, estou apontando uma direção para você ir, para você caminhar. E isso é um peso sobre mim, sim. Fico preocupado com isso, porque eu tenho que estar firme nessa verdade. E não pode ser simplesmente uma opinião minha. Não pode ser aquilo que eu acho. Eu acho que é melhor a gente caminhar por aqui. O que você acha, meus irmãos? Você acha também que é melhor? Não, tem que ser uma verdade. E essa verdade é a verdade do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas o irmão está escolhendo. Ele está escolhendo caminhar conosco. Ele está escolhendo caminhar aqui. Você escolhe caminhar com a sua esposa ou com o seu esposo. Você escolhe. E é isso que você está escolhendo, você vai dever fidelidade a essa escolha. Estão compreendendo onde eu quero chegar? Eu vou aprofundar mais isso, fique atento. Agora, qual que é a terceira base da nossa fidelidade? A terceira base é que ela deve estar atrelada junto a um propósito. Repita, propósito. Você não deve fidelidade a alguém que não tem um propósito junto com você.
Mais uma vez, eu uso como ilustração o casamento. Nós costumamos dizer isso. Deus não une pessoas, eles unem o quê? Propósito. Sempre falo para os irmãos quando eles chegam diante de mim no altar, para casal. Falo, você tem um propósito junto com a sua esposa tem um propósito com você. Vocês estão cientes disso? Vocês vão construir algo juntos. Por isso precisa de fidelidade. Começamos a construir algo juntos. Se eu não for fiel a essa construção que está em andamento, ela pode ruir, ela pode acabar a qualquer momento. Então eu preciso ser fiel. Fiel a quê, pastor? Fiel com base numa verdade, fiel porque eu escolhi ser fiel, e fiel porque eu estou entendendo que existe um propósito. Nós estamos caminhando numa direção, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós estamos caminhando para algum lugar, nós vamos chegar em algum lugar. Uma coisa que me deixa muito indignado é saber que pastores simplesmente estão à frente de suas igrejas, mas não para direcionar a igreja para algum lugar, não para direcionar o povo para algum lugar, não para direcionar e conduzir o rebanho para algum lugar, mas eles estão à frente simplesmente para manter ali alguma coisa aos domingos. Eu já falei para vocês isso, vou ficar batendo isso de vez em quando. Nós não estamos aqui para isso, nós temos um propósito juntos, amém, meus irmãos? Eu não saí de São Paulo para vir para cá sem um propósito. Temos que ser fiéis. Fiéis a quê? Fiéis a essa verdade, fiéis a esse propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. Sabe, a fidelidade é algo muito importante. Deus nos une, mas você é fiel? Eu, quando vim para cá, estou relutando para falar isso nesse culto aqui. Deus me conhece, sabe meu coração. Quando vim para cá, muitas pessoas falaram assim: pastor, eu quero ir com o senhor lá para Ourinhos. E eu desiludi as pessoas. Falei, não, irmão, fica aqui mesmo, a igreja vai precisar de você aqui, você tem um propósito aqui, é aqui que você tem que ficar, essa igreja tem que ficar. Várias pessoas falaram, não, pastor, mas eu quero ir para lá com o senhor. Eu falei, não, fica aqui, não vai. Desiludindo, eu não tenho como fazer nada por você lá, eu também estou indo para assumir a igreja. Não sei como é que vai ser. Mas daí teve um camarada que ele falou assim, pastor, se eu não for junto com o senhor, eu vou ter um problema sério. A pessoa falou assim, eu vou ter um infarto do miocárdio se eu não for junto com o Senhor. Eu preciso estar junto, a gente tem uma aliança, a gente está próximo demais, eu quero estar lá. Eu falei, rapaz, mas eu não tenho como te ajudar lá, não tenho como fazer nada lá. Mas eu também não estou pedindo que o Senhor me ajude, eu só quero estar junto. E eu fui ficando amarrado. Eu fui ficando sem argumento. Até chegar o momento que eu falasse, tá bom, então vamos para lá. Não tem como falar com uma pessoa assim, não é fiel. Não tem como falar com uma pessoa assim, não tem um lastro de fidelidade com a gente. No propósito que Deus tem nos unido. Eu estou falando do Wesley e da Vanessa, evidentemente, eles estão aí. Vão começar o trabalho lá em Santa Cruz do Rio Pardo, glória a Deus. Não é? Isso vai ser poderoso, eu creio nisso. Não é? E eu preciso honrar esse menino. Ele veio para cá, nunca me pediu nada. Nada. Nós conseguimos arrumar um serviço para ele aqui, está trabalhando, mas nunca me pediu nada. O que existe entre nós, se não for esse laço de fidelidade? É lógico que existe o amor. Pastor, vai deixar ele passar na cidade? Evidentemente que não. Estou sempre de olho, ver se está faltando alguma coisa, para suprir. Por quê? Rapaz, tem uma aliança de fidelidade. Nós estamos juntos num propósito, estamos avançando. Muitos vão falar que estão juntos, mas de repente, em um dado momento, quando for cobrado o preço do estar juntos, vão roer a corda. Está me entendendo o que eu estou falando? Vão sair fora. Casamentos são destruídos exatamente por isso, porque não existe a fidelidade. Falam com a boca, mas não honram no dia a dia, fielmente, aquilo que foi tratado, aquilo que foi exposto, o propósito que foi estabelecido. Então, entenda isso. Existem bases para você estabelecer a sua fidelidade. Então, não perca de vista. Uma verdade é a escolha sua, e existe um propósito estabelecido para nós conquistarmos algo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Mas não é só isso não, tem mais bases ainda. O que mais faz parte dessa base? A quarta coisa é que toda fidelidade, ela faz parte de uma aliança. Precisamos ter aliança. É outra coisa também que muitos não gostam de falar. Porque aliança fala de pacto. Aliança fala de estar junto, custe o que custar. De ir até o fim juntos. É disso que fala aliança. Aliança é algo estabelecido por Deus. Deus está aliançado conosco. Nós muitas vezes não honramos a nossa aliança com Deus, mas Deus nunca deixa de honrar a aliança dele. É por isso que falar que Deus é fiel é muito fácil.
É por isso falar que Deus é fiel e estampar nos carros, Deus é fiel. Uau, ótimo, mas você é fiel? E eu? E nós? Nós somos fiéis ao Senhor? Temos estabelecido esse laço de fidelidade a Deus mesmo para ir até o fim? Irmãos, eu sou pastor já há algum tempo, 30 anos de conversão, eu já vi muita gente desistir no meio do caminho. E por que desistem no meio do caminho? Porque a fidelidade não é tão importante. Aos olhos de tais pessoas, a fidelidade é só mais um sentimento, que não precisa ser honrado. Mas eu quero dizer para você, existe valor na fidelidade. Deus te chamou também para ser fiel. Para ser fiéis a Ele e fiéis também aos nossos relacionamentos. Você é fiel ao seu relacionamento com a sua esposa? E por fim, aqui o quinto. Qual que é a outra base importante para você estabelecer uma fidelidade? O amor. Sem amor não há nada. É necessário ter amor. E não é um amor que eu costumo falar que é o amor filéu, né? O amor de amizade. É um amor que vem de Deus. É um amor diferente. É um amor que não mede condições para você amar. É o amor ágape, é o amor de Deus. É um amor que é incondicional. Eu sou fiel porque eu amo incondicionalmente ao Senhor. Eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo e morro por ela se for preciso. Eu sou fiel às minhas amizades, aos meus relacionamentos, porque eu amo aqueles que estão comigo e que caminham comigo. É necessário ter um amor prático, irmãos, para que a fidelidade seja estabelecida, para que a fidelidade aconteça. Nós estamos falando aqui de duas mulheres, Noemi e Ruth, sogra e nora, que estabeleceram um relacionamento tão forte, que elas simplesmente não conseguiam, pelo menos Ruth não conseguia se ver distante de Noemi. Ela chega a dizer, Deus, faça o que quiser comigo, se outra coisa que não seja a morte, me afaste de ti. Ruth estava disposta a ir até o fim. Ruth estava disposta a ir até onde fosse necessário ir. Para quê? Para que ficasse com aquela que era a mentora dela, talvez. Aquela que era a amiga. Aquela que era o amor que ela sentia. Ela queria até o fim com ela. Deixa eu te perguntar algo. Tem alguém assim na sua vida? A quem que nós somos fiéis, meus irmãos? Precisamos recuperar esse valor. Por quê? Porque se não houver fidelidade, em algum momento alguém vai roer a corda. Em algum momento alguém vai desistir. E se você não tem esse valor dentro de você, pode ter certeza, ficará pelo meio do caminho. Quando, pastor? Na primeira prova, na primeira dificuldade, na primeira fome que existir. Quando alguém faltar, como é o caso das duas noras de Noemi. Quando faltou os maridos, e agora? O que a gente faz? Um vai para um lado, outro vai para o outro. 5 bases eu te deixo para você estabelecer a sua fidelidade a alguém. Agora eu quero falar de 3 coisas que você não deve fazer na sua vida. Você não deve ser fiel por 3 motivos a alguém. Vou inverter agora, para você estar entendendo. Dei 5 situações, 5 bases para a sua fidelidade a alguém. Agora eu vou dar 3 situações em que você não deve fidelidade a alguém. A primeira delas, não deva fidelidade a alguém para tirar vantagem. Muitas pessoas são fiéis, mas são fiéis até que tirem vantagem. São fiéis enquanto estão tendo vantagem na situação de relacionamento. E aí quando não tem mais vantagem, aí deixa de ser fiel. Muitas pessoas têm um relacionamento assim com Deus. Elas vão a Deus buscar o quê? Buscar suas bênçãos. Estou tendo vantagem nisso. Mas a partir do momento que passa por uma prova, por uma situação adversa, por uma dificuldade, por um problema, a fidelidade acaba. Porque a fidelidade não pode ter essa base. A fidelidade não pode ter a base de tirar vantagem. Sabe, nós não podemos ter esse relacionamento nem entre nós. Entre líder e liderado, não pode ser assim, eu estou aqui caminhando com o pastor Wilson, até o momento que for vantajoso para mim. Quando não for mais vantajoso para mim, aí eu pulo fora. Aí eu não quero mais caminhar junto com o pastor Wilson, que é o meu líder. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando o pastor Wilson disse que estava me separando para vir para cá, queria que eu viesse para cá, a única pergunta que eu fiz a ele, sabe qual foi? Qual foi a única pergunta que eu fiz
pastor Wilson, quando ele falou que eu tinha que vir aqui para Ourinhos, só falei o seguinte: quando? Só foi isso que eu falei. Quando? Se me adequar só ao tempo, pastor. É para ir agora? É para ir daqui 3 meses? É para ir daqui 5 anos? Como é que é isso? Ele falou: daqui a pouco. Então só me fala o dia. Eu me adequo a isso e vou embora. Por quê? Porque eu tenho muito mais do que um relacionamento de amizade com o pastor Wilson. Eu tenho um relacionamento de fidelidade com ele. Ah, pastor, mas você não tem que ser fiel a homens, você tem que ser fiel só a Deus. Irmão, vou te falar algo muito sério. Se você não consegue ser fiel a um homem que você vê, você jamais vai conseguir ser fiel a Deus que você não vê. Está me compreendendo? Esse é o paralelo do amor que está lá em 1 João. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao seu irmão, ao qual você vê todo dia? Tem gente que fala assim: eu sou fiel só a Deus. Eu garanto, se a pessoa fala isso para você, pode fugir que está diante de um rebelde, meu irmão. Esse cara não é fiel a ninguém. Relacionamentos de amizade e fidelidade devem existir entre nós também. Por que eu sou fiel ao pastor Wilson nesse relacionamento? Porque eu tenho visto que ele imita a Cristo. E tenho visto comportamento na vida desse homem, porque eu já fazem 12 para 13 anos que eu ando junto com ele, e eu conheço ele muito bem. Eu sei o que ele crê, a forma que ele crê, e sei o que ele está disposto a entregar por aquilo que ele crê. Isso é o lastro que deve existir. Então não esteja perto de alguém para tirar vantagem. Eu já vi muitos pastores lá mesmo, no meu ministério, pastores falar assim: escuta, eu quero que você vá para tal lugar. Isso no meu grupo lá. A pessoa virar e falou: espera aí, preciso pensar melhor. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu salário? Salário? Nós não estamos aqui atrás de salário. Nós estamos aqui atrás de vidas do Senhor. Vidas para Deus. Não estou aqui pensando em dinheiro. Estou pensando nessas pessoas todas aqui que vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Irmão, minha vida está investida nisso aqui. Minha vida está investida em vocês. Minha vida está investida na igreja. Eu sou fiel a isso. Sou fiel a pessoas que têm fidelidade à igreja, têm fidelidade a Cristo, têm fidelidade ao Senhor. Por que ser fiel à igreja? Porque a igreja é a expressão de Cristo nessa terra. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Ser fiel à igreja é ser fiel a você. Como é que eu sou fiel a pessoas? Cumprindo a palavra de Deus, seguindo os passos que estão registrados na palavra de Deus, e ensinando aqueles que estão aqui a andar pelo mesmo caminho. É isso que é fidelidade. Não estamos aqui para tirar vantagem. Não pense nisso. Fidelidade não tem nada a ver com tirar vantagem. Amém? Ruth disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e eu me obrigue a não te seguir-te. Por onde quer que fores, irei eu também. Eu não quero ir com mais ninguém, Noemi. Eu quero estar com você. Eu quero estar próximo a você. Eu quero caminhar próximo de ti. Fidelidade. Deixa eu te perguntar algo. A quem que você é fiel? Quem que você é fiel? Existe alguém humanamente falando que você é fiel? Existe alguém humanamente falando que você deve fidelidade? Não, pastor, eu sou fiel só a Deus. Tem um telefone vermelho aqui na minha mesa. E quando ele toca, eu sei que é Deus falando. Deus, pode falar que eu... Irmão, nós vivemos numa comunidade. Demos fidelidade um ao outro. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então veja, você não está aqui para tirar vantagem de nada. Nós não estamos aqui para tirar vantagem de nada. A segunda coisa, a fidelidade não está sujeita a um choro. Fidelidade não está sujeita a choros. Tem muitas pessoas que vão chorar por você e vão te deixar. Estão compreendendo? Orfa chorou. Orfa e Ruth estavam ali, as duas choraram, diz a palavra. Choraram as duas. Quando foi feito o segundo teste, Orfa deu um beijo em Noemi e foi embora. Um beijo e foi embora. Largou Ruth, largou Noemi. Você conhece mais alguém que deu um beijo e largou alguém? Alô? Tem alguém aí?
Judas era do time de Jesus. Do time de Jesus. Mas quando foi testado, quando foi colocado à prova, o que ele fez, meus irmãos? Deu um beijinho em Jesus e entregou ele aos seus algozes. Um beijo entregou. Mas e os outros? Os outros foram fiéis. A maioria deles, exceto João, morreram martirizados. A maioria deles morreram por aquilo que eles acreditavam. Morreram fiéis à palavra de Jesus. Morreram fiéis ao propósito que Jesus tinha colocado em suas vidas. Inclusive Pedro, quando morreu, ele falou: me crucifique de cabeça para baixo, não sou digno de morrer igual meu mestre morreu. Me crucifique ao contrário. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Coisa interessante, não é? Negou Jesus 3 vezes, na hora da morte falou: eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não relata isso não, é a história que relata. Está compreendendo? Fidelidade até o fim. Tiago, o primeiro mártir, ele morreu ao fio da espada. Foi morto, cortou ao meio ele. O apóstolo Paulo foi guilhotinado. Cortou a cabeça dele. Morreram por aquilo que eles acreditavam. Fidelidade. Olha para cá. Até onde vai a nossa fidelidade? Até onde nós estamos dispostos a caminhar? Porque muitas pessoas choram. Igual esse bebê está chorando aí, está vendo? Muitas pessoas choram. Mas na hora de ser fiel, abandonam o barco. Vão embora. Porque nós não valorizamos a fidelidade. Nós achamos que não precisa ser assim. Eu preciso de alguma forma ter a vantagem em algo. E a terceira coisa que você não deve ter, ou a fidelidade também não pode estar sujeita a um futuro sem contratempo. A fidelidade não deve estar sujeita a um futuro em tranquilidade, sem contratempo. Vai haver contratempo, olha para cá. Vai haver contratempo, vai haver problema. A Bíblia diz que o dia mau vem, e o dia mau vem para todos, indistintamente. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol, um dia vai acontecer. E aí, como é que vai ser nesse dia? Quando chegar o dia mau, qual vai ser o nosso posicionamento? Nós vamos ser fiéis até o fim? Ruth foi fiel até o fim. Ruth enxergou algo que muitos não estavam enxergando. Ruth tinha um coração que muitos não têm. E o que aconteceu com Ruth depois disso? Você sabe, como eu já disse, naquele tempo, quando morria um irmão, a mulher tinha que ficar com o outro irmão, não é? Tem que ficar com o irmão dela. Mas não tinha mais quem ficar. E Noemi voltou para a cidade dela, lá para Jerusalém. E aí Ruth foi junto. E lá tinha um cidadão chamado Boaz. Boaz era um parente próximo de Noemi. A Bíblia o chama de resgatador, aquele que veio para resgatar. Resgatar o quê? A herança de Noemi. Deus aqui está honrando Noemi. Mas vai honrar muito mais é Ruth. Sabe por quê? Eu vou te explicar já por quê. Abra sua Bíblia aí. Em Ruth capítulo 4, verso 13 ao 17. Eu já estou finalizando, nós vamos entrar para a ceia já, mas presta atenção. Ruth 4, 13 a 17, olha o que diz. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor, presta atenção no que você está lendo. Presta muita atenção no que você está lendo. E o Senhor, diga o Senhor. O Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. O Senhor está aprovando. O Senhor concedeu tudo que Ruth fez. Está aprovando aqui. Está dando um filho a ela. Cadê? Assim tomou Boaz, 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar. Cadê? Perdi. De te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama,
te deu a luz. E ela te é melhor do que quem, irmãos? A tal da Ruth, que foi fiel, ela é melhor do que quê? 7 filhos. Uau! Noemi tomou o menino e o pôs no regaço. E entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi, nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Repita, Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Presta atenção no que você está lendo. Olha o Senhor honrando Ruth aqui. Quem que é este? O pai de Obed vai ser o pai de Jessé. E Jessé, o pai de Davi. Agora, vai lá para Mateus. Mateus capítulo 1, versos 1, 5 e 17. Mateus capítulo 1, verso 1, 5 e 17. Olha o 1 primeiro. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Salmão gerou gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Verso 6 agora. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi. Verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Você entendeu o que você leu? Ruth passou a ser aquela que foi ascendente de Cristo. Uma moabita. Aquela que não tinha nenhuma raiz dos judeus. Uma moabita. Que foi o quê? Que foi fiel. Fiel a quê? Fiel à amizade. Fiel a um propósito. Nem pensava nisso, mas foi fiel. E o que Deus fez com ela? Honrou. E colocou ela na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo isso? Quando começou tudo isso? Uma fidelidade. Alguém que foi fiel. Alguém que entendeu o que é fidelidade. Alguém que compreendeu isso. Alguém que entendeu o valor da fidelidade. Eu te pergunto, isso tem valor para nós hoje? Isso tem valor para a igreja de Cristo hoje? Nós somos fiéis a quê? Nós temos que ser fiéis ao Senhor Jesus, evidentemente. Mas temos que ser fiéis também àqueles que o Senhor tem colocado conosco num propósito, numa direção, num foco, caminhando para conquistar algo. Nós temos que ser fiéis. Tem pessoas que nos deixam por tão pouco. Tão pouco. Tem pessoas que não compreendem algo e já estão indo embora. Sabe, não entendem muitas vezes o que nós estamos falando. Nós estamos terminando hoje um jejum de 21 dias. Diga amém. Amém. Não sei nem se está participando desse jejum. Mas nesse jejum nós lemos um livro. Lemos um livro chamado O Segundo Chamado. E esse livro abriu a mente para outras coisas. Irmãos, olha para cá. Ontem nós estávamos aqui. Eu calculo umas 400 pessoas, mais ou menos, ou quase 400 pessoas. Quase 400 pessoas aqui. Você imagina, aqui nós devemos ter hoje umas 300 e poucas pessoas. Imagine quase 400 pessoas aqui, como é que ficou isso? E depois do almoço, então, chegou o pessoal que estava trabalhando de manhã e que veio para cá. Irmãos, nós enchemos esse púlpito aqui de pessoas que aceitaram Jesus. Que receberam Jesus pela primeira vez. O que é isso? Isso é um propósito. Isso é um alvo. Isso é uma direção. Isso é para onde nós estamos indo. Agora, nós somos fiéis a isso? A que nós somos fiéis? Você deveria se fazer essa pergunta. A que eu sou fiel? A que eu sou fiel? A quem eu devo essa fidelidade? Porque muitos não levam em conta isso hoje. E caminham por aí de qualquer jeito. Pois eu quero dizer, sem fidelidade nós não conquistamos nada. Nada. Nós vamos estar juntos. E um dos elos que nos une é a fidelidade. É acreditar que Deus tem algo para nós. É acreditar que estamos caminhando para um caminho. Avançando para conquistar algo. Noemi não me deu esforço. Ruth também não me deu esforço. Ruth, irmão, ela pegava as migalhas que caía lá da colheita de Boaz.
Boaz colhia os milhos lá, ela pegava as migalhinhas assim no chão, até que ela chamou a atenção de Boaz. O Boaz olhou para ela e falou, vai rolar aqui alguma coisa. Boaz vinha e chegou ela pegando as migalhas no chão ali, cumprindo um propósito. E aí o Senhor levanta ela como um ascendente do Senhor Jesus, com alguém que vai fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Quer mais honra do que isso? Quer mais honra do que isso? Uma moabita, que nem era da linhagem de Israel, uma moabita, fazendo parte da linhagem do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei que honra você quer para a sua vida, mas eu sei de uma coisa, para você ser honrado, você tem que ser fiel. Aquele que não é fiel não é honrado, nunca vai ser honrado. Quantos querem ser honrados pelo Senhor aqui? Deus te chama para isso nesses dias. Então, seja fiel. Amém, meus irmãos?